Caim, ele deu algo que era comum, ao passo que Abel deu do melhor. Então, o que que nós estamos falando aqui? Quando os dois jovens aparecem diante de Deus, eles têm a oportunidade de, na verdade, estabelecer uma relação ou aprofundar um relacionamento com Deus. O que é engraçado é que Deus, quando vê a oferta de Abel, o texto no original diz que ele se vira assim, ó. Ele é atraído e ele olha para a oferta de Abel, ao passo que para de Caim ele não é atraído. O texto não agradar não é que ele detesta, não é nesse sentido, é que ele não provocou, não foi, Deus não foi acendido por aquilo que Caim fez. Não provocou nele uma resposta, não é? Como a que provocou em Abel. Ele foi atraído por aquilo que Abel fez, a ponto de fazer Deus olhar, se virar para. E Deus olhar. Gostei. O grande problema nosso em relacionamento, Nelson, é que a gente acha que Deus é obrigado a gostar das nossas porcarias. Deus é obrigado a olhar para a nossa falta de interesse, a nossa falta de paixão, a nossa falta de sentimento, de vontade, e dizer: não, tá bom. E aí a gente acha que a religião é um conjunto de regrinhas que você segue e você já é o bom moço, né? O bom marido, o bom pastor, o bom pai, o bom funcionário, o bom vizinho. Mas será que você realmente, quando tem a oportunidade de estar na presença de Deus, você está trazendo o melhor do seu coração, da sua vontade? Você se empolga por estar num relacionamento com Deus, de estar na presença dele, na oportunidade de estar com ele? Então, aquele leproso, ele chega diante de Jesus, pelas circunstâncias da vida e tudo, o coração dele está querendo aquilo. Vocês entendem essa expressão? Ela é meio brasileira. Ele está querendo, ele deseja aquilo. E não há dubiedade, é dubiedade, né? Dubiedade de propósito no coração dele. Ele quer Jesus, ele quer aquela experiência, ele quer aquele encontro. Ele tem um interesse pela sua cura, mas ele está indo numa pureza de reconhecimento de quem Jesus é, da capacidade dele. Então, ele vai diretamente, não é, se expressar na sua necessidade. Ele não é um Abel, porque ele não traz nada para Jesus, nesse sentido, mas acaba que ele ganha a atenção de Jesus, porque como alguém falou aqui, né? Eu não lembro quem, ele despertou essa vontade de Jesus fazer. Da mesma forma que Deus vira o rosto para Abel, esse homem que é um pecador, que não é um jovem bonito, né? Que tem a virilidade e a oportunidade que Abel tinha e Caim, ele é um homem destruído pela doença, mas a aproximação que ele faz, né? Que ele tem para com Jesus, ela desperta em Jesus a resposta, o virar, a atenção, o desejo. E aqui a gente tem espaço para muita coisa, né? Porque, obviamente, que esse homem não tinha nada para oferecer, mas se calhar ele tinha o coração dele, não é? Se calhar naquele reconhecimento dele tão, tão agudo, não é? Dessa capacidade de Jesus de fazer, demonstrava, não é? Um sentimento de admiração, um desejo de estar com Jesus de fato. E ali, então, nós temos uma interlocução, né, entre que é incrível, porque é o Filho de Deus, Jesus, né, no primeiro milagre narrado por Mateus. A gente fala de uma maneira rápida o primeiro milagre de Mateus, né, e ele vai, então, nessa interlocução, a gente vê, né, esse momento divino
de relacionamento entre um homem pecador, destruído, e o Filho de Deus, que é puro, puro na sua plenitude, na sua totalidade, inclusive no desejo de restaurar, né, a vida daquele homem. Então, obviamente que a gente tem pouco nesse texto, né, porque o texto é curto, mas o processo aqui é incrível, porque há um reconhecimento da superioridade, né, de Jesus, da superioridade dos céus, e isso em si, né, é uma atitude de adoração, é absolutamente poderoso, né? É poderosa, uma atitude de adoração absolutamente poderosa, porque ele, ao se prostrar, ao ser humilde, como alguém falou aí, né? E ao reconhecer quem Jesus era, obviamente que ele está construindo a base, né, que nós acreditamos até hoje de ser o relacionamento com Cristo, com Deus. Vejam, depois da queda, né, aquele slidezinho que a gente que volta sempre ali, né? O homem, isso aqui é fundamental na teologia bíblica, né? Vou voltar aqui no slide. O que que aconteceu? O homem, ele vira as costas para Deus. A pergunta sempre sobre o pecado original é o que foi o pecado? O que é realmente essa separação, né? Eu bato nessa tecla, que isso é teologia bíblica. Foi o virar das costas. Foi o dizer, não é, para si mesmo, Eva e Adão, né, que Deus não tinha que ocupar aquele lugar todo. A serpente fala: ah, é porque Deus sabe que se vocês fizerem, vocês vão ser iguais a ele, vai abrir os olhos. E notem que a atitude de Eva, ela é contrária, vai na contramão desse leproso. Esse leproso, ele reconhece a superioridade, o poder, né, a autoridade de Jesus e a capacidade que ele tinha de restaurar, de recriar, de ir contra aquilo que era o pecado, o que era a destruição, né, daquele germe que está ali, né? E ele então ele reconhece, não é, voltando-se para Deus, né, que ele realmente pode, que Deus é o que tem o poder de restaurá-lo. Então, nesse relacionamento, né, nessa busca, né, nessa volta para Deus, para Jesus, né, nesse lado, né, nesse ir ao Jesus, ele está reconhecendo a fonte. E aqui é onde tem uma coisa sutil, mas é importante. Notem aqui nesse slide que eu coloquei na árvore do conhecimento do bem e do mal a palavra lei, né? E a gente falou várias vezes que ele rompe com o protocolo, né? Coisas que estavam escritas na lei de Moisés, né? Inclusive no próprio livro de Levítico que a gente acabou de ler, né? Ele ousa romper com aquilo para dizer, né? E para ir atrás daquilo que é superior. Então, é engraçado que muita gente, presta atenção nisso, Nelson, por isso que eu te botei contra a parede. Cuidado, muito cuidado. Eu quero que vocês todos prestem atenção nisso. O que Deus quer de nós, a santidade que Ele quer de nós, é que nós não sejamos levianos na nossa caminhada em direção a Ele, na construção do nosso relacionamento com Ele. O nosso coração tem que estar puro, limpo, no sentido que a gente quer Deus, a gente quer realmente Deus, a gente quer Jesus. A gente não quer se provar, a gente não quer fama, a gente não faz isso na carne, na vaidade, mas a gente genuinamente, em totalidade, vai em busca, né, de Cristo. É por isso que, por exemplo, a ceia do Senhor é feita com pães sem fermentos, né? Pães, deveria ser, né? Muita gente não faz. Porque o fermento, Jesus vai dizer aqui, lá na frente, no próprio livro de Mateus, é a hipocrisia. E o corpo de Cristo que morre na cruz, que é simbolizado pelo pão,
É um pão asmo, sem fermento. Aquele momento de comer o corpo de Cristo ali, né, simbolicamente, a gente está dizendo: esse cordeiro foi morto por mim, porque eu sou um pecador, entendeu? E não há nada realmente em mim que deveria fazer Jesus olhar para mim, me querer, mas é incrível isso, porque ele me quer, eu reconheço isso, e eu tô indo para Cristo. Eu me prostro diante de Cristo. Eu quero isso. É uma decisão pessoal, relacional, não é? Emocional, sim, não é? Porque mexe com quem você é. Cuidado, Nelson, para não fazer da sua conversão e da sua caminhada cristã uma volta a essa árvore aqui. Muitas pessoas acham que ser limpo, ser santo, é você voltar para a árvore para saber o que é certo e errado e começar a cumprir uma cartilha de coisas. Ah, eu não faço isso. Não, eu não faço aquilo. Não, eu sou crente, não faço isso. Obviamente que, né, essas coisas elas são marcas, né, de uma transformação, até como o Salimo falou aí antes, mas nada disso vai genuinamente acontecer se a fonte da purificação não tiver tido, não tiver atuação de fato na nossa vida. Então, muita gente, né, que era o problema dos fariseus e essa hipocrisia, esse fermento que Jesus falava, que contaminava a massa toda, muita gente ainda hoje levanta a mão para Jesus, mas vai rapidinho para a cartilha para tentar ainda se justificar, né, diante de Deus, bater no peito e dizer: ah, eu não sou tão impuro assim como aquele outro ali publicano e tal. E isso para Deus é extremamente, né, extremamente abominável. Esse leproso sabia da condição dele, ele se colocou no chão e ele reconheceu a sua total, total, essa palavra é importante, total incapacidade, né? Ou de realmente ser puro, ou se purificar, né? Que seria o caso aqui. Ele depende totalmente de Jesus. E aqui a palavra total ela é importante porque ela tem a ver com integridade, isso que eu falei antes. A transformação que Jesus faz, ela não é parcial. Nós não podemos chegar para Jesus na nossa conversão e falar: ó, Jesus, eu preciso transformar 90% da minha vida, tá bom? 90, 10 tá bom, 90 é que tá precisando mesmo, né? Ou 50%, não. Ali é uma questão total. Por que total? Porque a coisa que precisa ser consertada e não é negociável é isso aqui, é a quebra do Éden. Nós precisamos querer Deus na totalidade de quem nós somos. E é por isso que o propósito ele tem que ser íntegro. Quer dizer que ele é igual o leite, né? Que a gente chama o leite integral, né? Por quê? Porque não tiraram nada dele, não tem nenhuma gordura que foi tirada, é totalmente. Então, nós queremos Deus na íntegra. Nós desejamos Deus na nossa totalidade. Nós não queremos Deus só para as horas vagas, ou para as horas boas, ou para as nossas necessidades. Nós queremos Deus com uma coisa mais importante. Nós desesperadamente, como esse leproso, nós precisamos ir até Deus. Isso deve provocar em nós uma ousadia. Deus se agrada disso, como fala, né, em Hebreus lá, é entrar no Santo dos Santos com intrepidez, com força, com vontade, porque a gente quer, acima de tudo, estar na presença de Deus, né? Então, integridade de propósito. E é engraçado que a palavra integridade tem a ver com moral, a gente viu aqui, né? Mas a essência da moral é o desígnio do coração. E é isso que Jesus estava vendo. Esse homem quis realmente. Ele estava totalmente entregue. E é por isso que quando a gente fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que muitas vezes foi um desgramado, né? Um filho da mãe, como a gente fala por aí. Mas ele, o coração dele, apesar de ele ser um pecador, nas coisas, quando se tratava de Deus, quando Natan convence ele, ele rasga as vestes e ele fala: eu pequei contra o meu Senhor. E a consciência dele do eu não foi por causa do reino, da sociedade. O que vão falar do reino? Ele falou: caramba, eu pequei contra a pessoa que eu amo. E ele entra num choque, né,
quando os olhos dele se abrem, ele entra num choque porque a pessoa que ele amava e ele zelava e sempre cuidou, né? Ele lutou contra o gigante e tudo. Ele agora tinha traído. Mas até nesse momento que ele erra, peca, ele demonstra, né? No seu reganhar da consciência de que Deus é tudo para ele. E ele se dobra, ele se prostra porque ele está sujo, né? Ele está sujo, ele está leproso, e ele se dobra diante de Deus novamente, para que Deus, né, tenha misericórdia dele. E mais uma vez ele entrega esse coração que para ele prefere a morte do que pensar, né, que ele não está realmente na presença de Deus. Tem uma história, eu estou meio que pregando agora por causa da hora, né, senão a gente não vai conseguir acabar esse texto. Mas tem outra história que meio que fecha essa questão aqui, né? Vocês devem ter ouvido falar de Naamã, né? Aquele general da Síria. E é muito interessante porque o texto, eu tenho que ler o texto para vocês verem, né? O texto vai falar de um leproso, né? Ele é leproso. É, é, na, em 2 Reis 5, eu vou mostrar aqui também. E a gente precisa ler esse texto para entender, acho que vocês vão conseguir entender agora à luz do que nós já falamos. E eu vou deixar vocês falarem, tá? Vocês podem escrever aqui, eu só estou adiantando um pouco para vocês entenderem como que a gente sai da exegese agora para um sermão, uma aplicação. Vocês já estão sentindo que aqui estão pregando, né? Porque acontece, olha o que diz o texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito favorecido porque ele, o seu senhor, havia dado vitória à Síria. Não, porque ele havia dado vitória ao seu senhor. Ele era um homem valente e poderoso. Em português fala, porém, leproso. Esse homem era o homem mais poderoso depois do rei da Síria. Ele era guerreiro, vitorioso e tudo mais. Ele era valente, poderoso aqui, ó, o poder, né? O cara é uma autoridade. Ele é exaltado ali na Síria. Só que no fundo ele era um leproso. Conseguem ver o contraste? Ele é o cara dos caras. Só que ele era leproso. E esse contraste aqui, ele é absurdo, porque essa narrativa aqui, né, do milagre que Deus vai fazer através das mãos de Eliseu, na verdade não vai ser nem através das mãos de Eliseu, né? Eliseu vai só dar a instrução, né, para ele. É um milagre que dá a solução, né, para a lepra, né? E tem muito a ver com esse milagre desse leproso aí de Jesus. Olha aqui, os sírios em um dos seus ataques haviam levado uma menina da terra de Israel e ela trabalhava a serviço da mulher de Naamã. Ela era uma escrava, né? Mulher, criança. Três condições bem humildes, né? Inferiores na sociedade: mulher, menina, criança, né? Meio criança, e escrava. Ela não valia muita coisa e ela era de Israel, né? Israelita. Ela foi levada como prisioneira por esse próprio general. Ela disse à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria. Ele o curaria da lepra. Que coragem, né? Que fé, que confiança, que certeza, né? Tá vendo aí? Não é máxima certeza, é certeza. Para ela dizer isso, se ela tivesse errada, ela ela perderia a cabeça. Mas a certeza dela era pura. Ela falou: quem dera, ela expressou um desejo, apesar de ser escrava, apesar de estar sendo prisioneira, o quem dera, ela teve misericórdia daquele homem, né? Compaixão, e ela teve um desejo limpo, puro.
Falei, poxa, seria tão bom se ele pudesse estar lá, porque lá na minha terra tem um profeta, que Deus faz as coisas através dele. E naquela simplicidade de uma jovem, numa fé total, num sentimento íntegro, ela vai soltar isso para a patroa dela. Então Naamã entrou e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a menina da terra de Israel. Então o rei da Síria disse: Vá agora e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei da Síria vai achar que ele precisa mandar presentes, que ele precisa mandar carta. Ele vai usar a política, o poder, a autoridade, a pompa, né? O poder dos presentes para conseguir obter aquele favor, né? De curar o general mais importante que ele tinha. Então ele foi levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Isso aqui era muita coisa na época, né? Muita grana, muitos valores. Ele trouxe a carta ao rei de Israel que dizia: Quando esta carta chegar até você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Ele achou que o rei ia curar, porque ele tinha, né? Olha como é que as coisas estão trocadas aqui. Acho que foi o Celito que falou, né? Eles estavam vendo o pedaço de pão na mão de outra pessoa aqui, Celito, né? O rei estava achando que o rei que tinha o pão, porque ele ouviu a história. Não era o rei que tinha. Olha o que o rei que vai. Aí o rei vai ficar, ó. Quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou suas roupas e disse: Sou eu Deus? Né? Ó, ele falou: Eu não tenho esse pão, não, ô mendigo. Eu não tenho pão para te dar, não. Aí ele já questiona, porque obviamente que ele não tem essa autoridade. Aí ele fala: Sou eu Deus para me matar e fazer viver, para que este homem me envie uma mensagem para curar um homem de sua lepra? E diferente de Jesus, olha, ele questiona: Eu não tenho isso. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder. Considere apenas e veja como ele está procurando uma contenda comigo. Ele falou: Esse cara está querendo briga. Só pode. Eu vou curar um cara de lepra. Então ele imediatamente, né, lá ele diz: Eu não tenho esse poder. Né? Vocês estão vendo aí o paralelo entre o texto de Jesus. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, ele mandou dizer ao rei: Por que você rasgou suas vestes? Deixe-o vir a mim agora, para que ele saiba que há um profeta em Israel. Olha aqui o que está acontecendo. Eliseu chama para si a responsabilidade, né? A gente fala isso no Brasil. Manda a bola para mim que eu vou fazer gol, né? Pode passar, manda, manda, manda. A gente fala, no futebol a gente fala isso. Ele chama a responsabilidade, né? E no futebol no Brasil a gente fala, quando o jogador não chama a responsabilidade é porque ele tá com medo, tá, né? Não tá com fé nele mesmo. E Eliseu faz isso porque ele é um servo, ele é um profeta, né? De Deus. Ele sabe o poder de Deus, ele tem essa autoridade que é dada por Deus, e ele não tem dúvida sobre isso. Incrível isso, né? Como que Eliseu tá sendo um protótipo de Jesus ali, né? O Jesus diante daquele leproso. E Eliseu enviou um mensageiro ele dizendo: Vá e lave-se no Jordão 7 vezes, e sua carne será restaurada e você ficará limpo. Ele só dá as instruções. Aqui é uma simplicidade também excessiva. Eliseu não teve o poder de tocar ele, não é? Mas as instruções dele são claríssimas, muito fáceis de serem seguidas, não é? Sem nenhuma razão para não fazer. Mas de tão simples que foram, tão objetivas que foram, isso vai deixar Naamã com raiva. Olha o que o texto diz. Mas Naamã ficou irado e foi embora, dizendo: Eis que eu pensava que ele certamente sairia a mim e se levantaria e invocaria o nome do seu Senhor, Deus, e acenaria sua mão sobre o lugar e curaria o leproso. Não são Abana e Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia lavar-me neles e ficar limpo? E então ele se virou e foi embora furioso. Esse texto aqui abre o texto da cura do leproso em Jesus, por quê? Naamã, diferentemente do leproso que encontra Jesus,
ele não está pronto para ser curado. A vaidade dele, a arrogância de quem era o segundo homem mais poderoso, né, da Síria, não permitiam que ele se humilhasse para cumprir, né, para executar uma instrução tão simples. E para ele era difícil pensar que um riozinho, que o Rio Jordão é porcaria mesmo, é pequenininho, né? Você pega o Rio Zambeze aí, ele cabe uns 10 Jordões dentro dele, né? E aí ele falou: esse riozinho aí, é isso? O que é isso? Por que não é lá em Damasco? Então nós temos rios muito maiores. Eu vou ter que fazer isso? Esse cara tá querendo me humilhar, só pode. E obviamente que ele precisava ser humilhado, ele precisava ser quebrantado. Porque o leproso, o problema do leproso, porque o problema da lepra, né? A lepra afeta a pessoa exatamente naquilo que a pessoa tem de errado, que é a vaidade. Olha para mim aqui, ó. A pessoa que tem lepra, ela tem na aparência, né, uma impossibilidade de se mostrar, né? A pessoa que tem lepra, ela fica sem poder mostrar o seu rosto, o seu corpo, né? A gente vive num mundo assim, né? As pessoas, a gente tá no máximo da vaidade. Agora você vai pra academia, todo mundo quer. Eu não vou tirar minha camisa aqui porque eu não quero humilhar ninguém, né? Mas o cara mostra o corpo assim e tal. E a pessoa, né? A vaidade, a aparência física, né? Que é natural até para as mulheres mais do que os homens, né? Mas os homens estão tão vaidosos hoje que eles estão fazendo igual as mulheres nisso aí. E a mulher, obviamente, que ela tem espaço para vaidade, né? Porque Deus fez assim, né? Mas hoje a gente vive, né, em demasia esse negócio, a preocupação estética, investimento nas coisas estéticas, né? Na roupa, no vestiário e tudo. Porque você é muito dependente, né, do que as pessoas pensam, como elas te olham. E você, a sua autoestima, a sua noção de valor próprio, quem você é, são extremamente dependentes do que os outros acham. Então, Naamã era um homem vaidoso, porque, na verdade, tudo aquilo que ele tinha, né, era o que alimentava a alma dele. E a posição social, né, a autoridade, o poder, a história dele, era o que fazia ele mesmo pensar que ele era alguma coisa. E isso é o que é grave, né, na natureza humana, Nelson. É quando a gente acha que é alguma coisa, seja pelo título que você tem, seja pela história, pela igreja, o tamanho da igreja que você pastoreia, né? O tipo de carro que você tem, a casa que você tem, as viagens que você já fez. Você começa a pensar que você é alguma coisa baseado naquilo que, sabe, as pessoas veem, que o mundo vê, os valores mundanos. E é uma ironia, né, que a lepra, ela afeta exatamente essa capa, né, a pele, o lado mais exterior de quem você é. É como se a ironia do negócio, ó, tá vendo? As pessoas te veem assim como o cara, mas eu te vejo como um leproso, porque isso é vaidade, a sua carne, você é carnal, você tá sujo. Lembra da igreja de Laodiceia lá em Apocalipse? Igreja que era rica, que tinha a lã preta, ouro e tudo. Jesus fala: você tem fama de ser rico, não sei o que, você é cego, você é pobre, você é miserável, você é nu. Eu te aconselho que você compre de mim ouro refinado, colírio para os seus olhos, não é lâmpada te vestir. Eu estou na porta, eu bato. Você vai deixar eu entrar? Ou você está achando que isso é alguma coisa? Então, a gente precisa entender que a vaidade, o egocentrismo, é o pecado que tende a colocar a gente no lugar até do próprio Deus. A gente começa a se cultuar, a gente começa a se achar. Hoje nós vivemos, esse sermão é extremamente atual, porque nós vivemos uma epidemia, uma pandemia de autoculto, de autoadoração. Todo mundo quer ser famoso, né? Quer ter as curtidas no Instagram, no Facebook, as visualizações no YouTube.
Ninguém quer ser pastor de uma igreja pequena no campo. Todo mundo quer ser pastor da igreja lá, maior zona, né? Ter o salário maior, ter a roupa boa e dizer, é o pastor tal. Ou trabalhar numa empresa grande. Todo mundo quer. Ninguém. E aí a gente esquece que o verdadeiro reconhecimento, a gente já falou isso ontem, vem do lugar secreto, vem do quarto. E quem pode abastecer a sua alma, né, é o Pai que vem em secreto de recompensa. Quando você busca o relacionamento com Ele, só Ele, é só Jesus que pode realmente abastecer esse valor que você precisa sentir, né? Você precisa saber que é Deus que te alimenta, que é Deus que te valoriza, é Ele que com os olhos que vê tudo, que te ama, né? Independente da sua condição. E é isso que transforma a sua vida. Porque quando você tem certeza que Deus, mesmo vendo a sua condição, a sua lepra, né, tudo que você tem, Ele te ama, o resto não importa. Então esse homem ele tinha um problema aqui. Ele não queria se humilhar. Ele não queria se humilhar porque ele achava que ele estava acima disso, que ele tinha um valor, né, acima do resto dos outros. Eu falei isso ontem, né? A gente precisa lembrar que nós somos um a mais no grupo, na massa, a salvação coletiva que eu falei. E é por isso que nós temos tantos problemas, porque nós temos muitos Naamãs ainda presentes dentro do reino de Deus. Naamãs não curados, não limpos. E nós precisamos ter pessoas que verdadeiramente passem pela transformação daquele leproso lá. Nós precisamos de Naamãs que sejam curados, por isso que vai acontecer aqui, ó. Os servos, notem que são os servos, né? Vão dizer assim: Meu pai, é uma grande palavra que o profeta falou, você não a fará? Ele realmente lhe disse: lave-se e fique puro, limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, e de acordo com a palavra do homem de Deus, a sua carne foi restaurada como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Esse texto é narrado também em Crônicas. E tem um pouquinho, se eu não estou enganado, alguém pode até verificar, e tem um pouquinho mais de detalhe. Mas os servos, que são escravos, que não têm valor social nenhum, eles que vão ser a inteligência dele, a sabedoria dele, né? Eu acredito que no outro texto fala assim: você já veio de tão longe, o que que custa, o que que tá, né? Então vamos fazer. E aí, quando ele mergulha 7 vezes no Jordão, e olha a ideia de perfeição aqui, ó. É a totalidade. 7 vezes para que não fique nada de fora, é tudo. Entendeu? Por isso que quando eu batizo, não pode ficar nem um cabelo de fora. Eu sou batista mesmo. Bota tudo ali na água, né? Brincadeira isso aqui, mas valeu a explicação, né? Então, o cara tem que ser totalmente, né? É submerso, né? Enterrado, para que ele nasça totalmente novo. E ele fica limpo. E tem mais nessa história, né? Gease, que era o servo de Eliseu, vai querer os presentes, porque Eliseu não quer os presentes, e acaba que ele fica com a lepra, né? Ele vai pedir para levar terra, né? Ele vai levar um bocadão de terra de Israel para ele ter na sua casa, ele vai fazer um quadradinho ali, porque ele está preocupado com a idolatria que tem lá os falsos deuses. Ele vai, não, eu vou fazer um quadradinho aqui dessa terra na minha casa, porque eu sei que aqui essa terra é santa, porque Deus ele faz o milagre aqui, então eu vou me lembrar do Deus de Israel para sempre, né? Então, é muito incrível essa história, né? A gente tem mais coisa aqui, a gente não vai falar, mas é, ô Claudinei, me pediram para gravar aqui, é isso? Não sei. É, então, o Naaman, né, ilustra perfeitamente esse trabalho que precisa acontecer no coração, né, de um leproso para que ele possa ser purificado por Jesus. O leproso de Jesus, ele provavelmente conhecia a história de Naamã, né? Porque é uma história de leproso, quando você é leproso, em Israel. E, obviamente, que ele viu a oportunidade, ele reconheceu a autoridade de Jesus e ele já vem pronto.
ele já vem humilde, ele já vem quebrantado, reconhecendo a sua dependência total da autoridade e do poder de Jesus para que ele seja limpo e curado. A lepra é uma doença que afeta a nossa alma e que tem a ver com isso, é a vaidade do coração humano, a arrogância do homem, achar que ele tem valor em si mesmo e não o valor que vem de Deus para a sua vida. Alguma questão, comentário aqui? Porque nós vamos deixar isso mais arrumado agora em termos de sermão, mas o sermão do leproso. Mas entendeu a diferença, André? Entendeu agora por que, que o contrário de santo é comum? Porque o conceito de santidade tem a ver com totalidade, com oferecer algo, o seu todo, né? E não qualquer coisa para Deus. Deus não quer um pedaço, ele quer tudo. Você tem que entrar, embarcar num relacionamento, né? Totalmente regenerado por Cristo. Alguém escreveu aqui algum comentários? André Matus, pode falar. Obrigado, pastor. Eu compreendi agora essa diferença, né, entre o comum e o profano, como dizia a outra versão da Bíblia. Me parece bastante claro. Tenho uma dúvida que tem a ver com a questão da pregação. Neste caso, estamos a lidar com a questão do leproso, né? Esta passagem, estes versículos que lemos e estamos a tratar. Na hora de fazer a pregação, né? Devemos nos ater àquela passagem especificamente ou podemos buscar, como por exemplo agora o pastor foi buscar o exemplo de Naamã, que é outra escritura. É certo fazer isso ou é apenas para uma questão didática agora? Não. Nós temos que ter cuidado, deixei sempre isso claro, né? Procurar, por exemplo, nós fizemos as associações com o Sermão do Monte, né? O que Jesus falou logo ali, mais para trás, Mateus sempre ficar perto. Depois as associações, né? Um quadro teológico. Mateus é um livro por si mesmo. Mas em se tratando de um assunto tão específico, André, que é a lepra, né? Nós precisamos entender essa doença e essa entidade do ponto de vista. Nós fomos à lei, por exemplo, de Moisés, né? O comportamento da lei e tudo mais. E nós temos um exemplo muito claro e conhecido, né, da cura de um leproso. Então, se você parar para pensar, qual é o título aqui em Mateus? Nós temos uma cura de um leproso por Jesus. E o que que é Naamã? É uma cura de um leproso. Então, esse nível de igualdade, né, e paralelismo, ele é gigante, né? Então, não tem, nós não estamos forçando a barra aqui. Não há uma forçação. Não é uma questão de uma frase que você puxa de lá, um versículo e tal. Há realmente uma sobreposição, né? E quando você tem algo assim, você usa isso, né? Pode usar isso como uma ilustração até do ponto. Eu usaria isso no terceiro ponto para terminar a história, né? E matar a questão. Eu estou fazendo aqui meio anarquicamente, porque a gente está ainda na formação do sermão e depois a gente vai estruturar isso bem, né? A hora já acabou, nós não vamos fazer isso hoje, mas eu vou pedir ao Claudinei que faça isso bem organizadamente no sermão. Mas, por exemplo, por que que você não pode usar isso como você contaria uma história? Você pode contar a história de um sujeito, né, que foi curado de uma doença e servir de ilustração. Então, a história de Naamã ela é fantástica para ser inserida nesse contexto aqui, né? E ela ilustra muito bem esse processo que está acontecendo aqui. A sobreposição é enorme, né? É gigante. Então, eu trabalhei a questão semântica, né? Fomos até Levíticos 10:10, por quê? Porque a palavra, a questão, o conceito de pureza e impureza vem da lei de Moisés. A gente precisa trabalhar, se identificar isso, né? Não tem como não fazer isso. Você não pode isolar o texto da Bíblia, né? A preocupação exegética nessa questão da proximidade é, por exemplo, quando você está tratando temas que são
são exclusivos, né? Ou estão bem próximos dentro do livro ali, né? E nós fizemos isso com o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, os livros de coração e tudo. Obviamente que o assunto está sendo retomado aí, né? Mas quando a semântica, né, ela te empurra para certas coisas. Nós chegamos à conclusão de que pureza, né, era a ideia central ali, né? Pureza de propósito, né, essa era a ideia central do texto. E aí nós vamos na semântica, no estudo semântico do significado da palavra, nós somos remontados a esse conceito que vem ali de Levíticos 10:10, é quando Deus introduz esse conceito, né? E dessa maneira interessante, né? Então, nós lemos no dicionário, inclusive, que no conceito espiritual, né, a pureza tem a ver com integridade moral, né? E aí a gente começa a trabalhar, aí já um pouco teologicamente, até filosoficamente, né? E claro que a gente agora pode fazer isso. Não estou dizendo que isso aqui é a pregação tal e qual, André, tá bom? Não estou falando que você vai pregar assim, mas nós estamos, Sim, sim. nós estamos expandindo agora a nossa teologia, né? E aí você pode trazer Uhum. conceitos vários, sociologia, psicologia, filosofia, né? Mas na verdade a teologia é isso, Deus explicando todos esses aspectos, né, da realidade humana. E agora, olha a coisa aqui, olha o que o Celso escreveu, e eu quero que vocês analisem isso à luz do que foi falado aqui. A santidade é a qualidade de ser santo, caracterizada por pureza, retidão moral e dedicação total a Deus. No contexto bíblico, refere-se à separação do pecado e à consagração de uma vida que reflita o caráter divino. Deus é considerado exemplo supremo de santidade, sendo perfeito e sem qualquer mancha do pecado. Os cristãos são chamados a seguir esse exemplo, vivendo de maneira que honra a Deus e se afaste do mal. Isso implica uma transformação contínua, onde o indivíduo busca conformar-se à imagem de Cristo, através da graça divina e da prática de virtudes como amor, misericórdia e humildade. A santidade não é vista como uma conquista pessoal, mas como uma resposta à graça de Deus, manifestando-se em ações e atitudes que glorificam a Ele no cotidiano. Celso, você escreveu isso ou copiou isso de algum texto? Você copiou e colou aqui? Tá bem elaborado, né? Não estou dizendo que você não possa ter feito, mas parece que já estava bem pronto isso aqui, não? Celso. Só fala, Celso. Eu tinha que fazer essa piada, né? Só fala. Ele não tá ouvindo. Mas vamos lá. O que que. Quem percebe que isso aqui. Hein, Nelson? O que que. Tem uma coisa errada nisso, no que ele escreveu aqui. O que que tá. Tá bom isso, à luz do que foi falado aqui? Tá. O que que é? Pastor, eu não consegui ver esse texto que acabou de ler. Está nas mensagens? No Tá nas chat? mensagens. Sim. É do Celso. O Jeremias falou, realmente, pastor, muitos de nós queremos ter fãs, né? É um líder da igreja cá, é complicado. O Fobet, ainda temos muitos namãs dentro da igreja. Isso aí, cheios de orgulho, preocupados em manter o seu status ao invés de buscar a cura no seu corpo e Ah, espírito. sim, já vi. É, o trocadilho de só fala é quinta série. Mas fala então, Gerson. É o Celso, né? Não é Gerson. O slide, ele pede o Gelson. Eu vou compartilhar assim. É porque eu vou mostrando. O que esse texto aqui, ó? É o que eu li. O que que tá errado? O que que tá errado? Tá faltando alguma coisa aqui dentro do que foi falando? Ô Nelson, eu peguei um pouco no seu pé e acho que você entendeu.
porque eu meio que respondi a você. E agora o que que você fala pro Celso? Tá faltando alguma coisa aqui? Bom, seria interessante se o irmão Celso estivesse aqui para descortinar um pouco a sua mensagem. Mas eu não sei se é tão evidente para vocês, mas eu esperaria que fosse. Pode E, pode nos reenviar de novo, por favor? Vobert, quer que eu faça o Sim. quê? Desculpa. Fazer a pergunta? Pedimos para reenviar a mensagem do Celso para podermos ver. Tá, eu Não está vou. sendo visível aqui no chat. Ela. Isso aqui não sou eu que estou enviando, não, tá? É o Fobert. É o Fobert, não, é o Celso. Há um irmão já enviou, já está aí. É, viu? Eu mandei de novo, né? Eu vou ler de novo porque isso é importante. Lê pra nós aí, Nelson, por favor. Sua voz é melhor que a minha, tá? Uma voz boa, grave. Bom, o irmão Celso diz que a santidade é a qualidade de ser santo, caracterizada por pureza, retidão moral e dedicação total a Deus. No contexto bíblico, refere-se à separação do pecado e à consagração de uma vida que reflita o caráter divino. Deus é considerado o exemplo supremo de santidade, sendo perfeito e sem qualquer mancha de pecado. Os cristãos são chamados a seguir esse exemplo, vivendo de maneira que honre a Deus e se afaste do mal. Isso implica uma transformação contínua, onde o indivíduo busca conformar-se à imagem de Cristo através da graça divina e da prática de virtudes como amor, misericórdia e humildade. A santidade não é vista como uma conquista pessoal, mas como uma resposta à graça de Deus, manifestando-se em ações e atitudes que glorificam a Ele no cotidiano. E aí? Análises. Eu respirei fundo. Fala, Fobert. Yeah, é forte, né? E muita inspiração em relação à santidade, mas olhando a santidade, a pureza, né? Parece que o texto estará a encaixar em relação ao que nós vimos ao longo da nossa aula. Mas não tá faltando uma coisa aqui? Que é a principal? A pessoa de Jesus Cristo, Não, você pega esse texto e é um monge tibetano que escreve isso, ele também tem os métodos de santificação deles lá, de purificação monástica dentro de um mosteiro. Os padres, frades católicos fazem isso e tudo. E é isso que é cristianismo? É isso que nós estamos a falar aqui? Existe santidade? Existe realmente uma vida que não é comum sem relacionamento com Cristo? Profundo, pessoal? Relacionamento de verdade, igual você se relaciona com sua esposa e seus filhos? Existe. a- a- Assim, Jesus morreu na cruz só para a gente fazer o que é certo? É isso? O sangue dele foi derramado só para a gente agora virar os santarrões de plantão? Ou ele Não, morreu. não, não. O que que é, Nelson? Por que que Jesus morreu na cruz? É principalmente para nos relacionarmos com Ele, não? A fazermos a Sua vontade. E como vimos já ao longo da aula, não é cumprir um conjunto de regras, né? Eu não faço isto, né? Eu não faço aquilo outro, deixa de comer isto, mais aquilo, mas a,
a nossa comunhão com Deus, como é que nós olhamos para Deus, o que é que nós fazemos para agradar a Ele, acredito que importa muito. E o fazer a vontade dele, né? Assim, a gente tem que ver o que vem primeiro. Olha para aquele quadro de novo lá, o homem se afastando de Deus. E ele foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer, aquilo ali é o que mostra o que é certo e errado. A própria lei. E é engraçado que a gente quer ser salvo por Jesus para conhecer mais de lei e mais, vou fazer o certo agora. E Deus está lá, esperando a gente se voltar para Ele e falar assim: eu quero Deus, e a gente quer ficar com a lei. Curiosamente, hein, André, já que você está querendo fazer alusão a outros textos, o, a cura dos 10 leprosos. O que que acontece? Os 10 vão-se embora, porque Jesus mandou eles se apresentarem. Eles tinham que se apresentar também ao sacerdote, cumprir a lei. E um que era samaritano, no meio do caminho, fala: Peraí, vamos parar isso aqui, que tem um negócio aqui importante. Esse milagre aqui, essa cura, teve um curandeiro, tem uma pessoa ali. E ele pensou, e ele foi inteligente, Jesus exaltou ele, e falou, e era samaritano, né? Tipo assim, ele percebeu que mais importante do que a própria cura era o relacionamento que ele podia ter com Jesus. E aí que está a inteligência das pessoas que são verdadeiramente regeneradas. Tem uma pessoa atrás do milagre. Tem um relacionamento enorme atrás daquela salvação. E nesse texto do Celso, não tem isso. Se fala de uma santidade religiosa, piedosa. E honestamente, isso aí é comum. O que é incomum, o que é santo, é fazer como Davi fez. Ser apaixonado realmente por esse Deus, por esse Jesus aí, é entregar o seu sentimento, querer Deus, querer Jesus, querer realmente essa pessoa. Essa atitude que o leproso teve de adoração, né? De reconhecer ele como a fonte, se tu quiseres. Ele está dizendo, naquela frase ele disse: Você é o Deus Criador que faz tudo, que pode tudo, e eu não precisa nem me falar, eu já sei. Então, nessa rendição dele, ele adora, ele reconhece, e é uma questão agora única para ele, porque ele está ali diante de Jesus. E muitas vezes a gente não deixa Jesus curar, né? Porque e a gente não quer um Jesus pessoal. Esse é um problema do legalismo, dessa religiosidade. Porque é melhor a gente ter um Deus distante, que nos exige essa perfeição e a gente vai trabalhar a cartilha, e a gente desenvolve uma luta para ser espiritual e falar bonito e orar grande assim e tal, né? Mas Deus é um Deus distante, com o qual a gente não tem intimidade, essa proximidade ali, o toque, né? Eu esqueci, eu não falei isso, mas é isso, o toque, né? Representa isso. É o contato pessoal, é interpessoal do que é impuro com o que é puro. E isso é absolutamente fenomenal, né? Se não tiver o toque, se não tiver o contato, não tiver a ligação, se a gente não deixar Jesus tocar nas nossas feridas, né, a gente não vai ter aquele sentimento de gratidão, devoção, apreço, né, valorização de quem Jesus é. Ele é tudo. Ele tem que ser tudo para nós. E não tem santidade nesse sentido que o Celso escreveu aqui, que vai bater um crente que realmente é apaixonado por Jesus. Eu tô aqui na metrópole. Pastor, Pode falar. Pode falar, André. pastor? Sim, eu estava a olhar um pormenor do exemplo que o pastor deu há pouco tempo em relação a Davi. Davi pecou. Não, não, não era.
completamente perfeito. Mas ainda assim, Deus o considerava, né, como um homem ao coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então, se formos por aí, este conceito que o irmão colocou aqui, penso que exclui um bocadinho essa componente, né? De que a pureza da intenção do nosso coração é que conta mais do que propriamente a prática de vida, porque a prática de vida é muito mais religiosa. Obviamente, temos que praticar na nossa vida, né, aquelas características que são da santidade, mas não são elas que determinam a nossa santidade, mas a pureza da nossa intenção. E é por aí que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter pecado, o coração dele, ou melhor, as intenções do coração dele eram aquilo que Deus queria. Mas também vejo uma pequena ah, passagem, né, que diz, por exemplo, nesse texto, que diz: Deus é considerado o exemplo supremo de santidade. Para mim, esta parte do texto marca uma certa distância, Hum. né? Porque eu tenho fé que Deus é o exemplo supremo da santidade. Não é considerado, de facto é. Quando digo que é considerado, estou a admitir a possibilidade de não ser. Uhum. Então, me parece um texto escrito não necessariamente dentro do contexto de, de fé, mas como um contexto de quem investiga, encontra várias explicações. Não tem a parte relacional, Portanto, se eu vou. não é isso? Sim, sim, sim. Isso não é cristianismo. Isso é alguma coisa outra que não é cristianismo. É uma nova vida com Cristo. É nós voltarmos para os braços do Pai. É passarmos a ver o nosso Criador e nosso Senhor Jesus como a figura mais apaixonante do universo. Nós somos admiradores de Cristo, não no sentido comum, mas no sentido Jesus é tudo para nós. André, aqui na cidade de Dallas, Fort Worth, tem muitas igrejas. Igrejas grandes, bem estruturadas, organizadas. Mas às vezes, igrejas batistas grandes, parece que você está dentro de uma sinagoga. As pessoas fazem tudo certinho, os programas tudo brilhando, mas não tem paixão, o louvor é frio, as pessoas são frias. E tem uma igreja aqui, que é na parte mexicana da cidade, hispana, e ali é uma igreja que começou como um centro de reabilitação de drogados, de rua, moradores de rua. Tem um monte de irmãos lá que tem aquelas tatuagens nos olhos, nos braços, no rosto. Aquela máfia mexicana. O próprio pastor foi da máfia mexicana. Ele hoje é um senhor de 60 e tantos anos, um homem manso, espiritual. E os caras que você vê assim, que já foram mesmo, igual eles podiam fazer papel em filme de Hollywood, assim, esses filmes de gangster. Eles têm mesmo a cara de gangster, ex-drogados. Mas uma coisa, eu falei isso para os pastores no outro dia, eu falei assim, aquela igreja ali, para mim, é a igreja mais cristocêntrica que eu conheço. Porque aqueles homens, e tem mulheres também, e tem famílias, a igreja cresceu muito. Mas aqueles homens, eles não deixam de falar de Jesus o tempo todo. Eles falam, não, porque Jesus. Aí você conversa com eles, porque Jesus. Ah, não, porque Jesus. E é engraçado que no outro dia o pastor estava falando assim, só tem um jeito de sair das drogas. E ele fala, essa é a fórmula para eles. Vocês têm que entender que quem passa por drogas é complicado, né? E eles têm uma taxa de sucesso absurda. É um trabalho fantástico, que só Cristo pode fazer mesmo. Mas sabe qual é a fórmula que o pastor fala? Olha, só tem um jeito de você sair disso. Ele fala, you ought to love Jesus. You ought to fall in love for Jesus. É o que ele fala. Você tem que se É isso que ele fala para os drogados lá, que estão perdidos. Só tem um jeito de você sair. Você tem que se apaixonar por Jesus. Você tem que se apaixonar por Jesus. Estamos a falar das pessoas que estão na pior condição de existência humana, que é uma pessoa drogada vivendo nas ruas, né?
e que estão saindo com essa fórmula assim: você tem que se apaixonar por Jesus. Jesus passa a ser a motivação para os caras viverem. Ele passa a ser o dono do pensamento deles. E eles são apaixonados por Jesus, cara. Vai na igreja deles, você vai ver isso. Né? Homens brabos, machos, eles cantam louvor lá, eles têm um hino de guerra dele. Jesus, Jesus, eles são assim. E eu falo, cara, eu gosto de ir lá. Três filhos meus tocam lá num culto ajuda, né? Por isso que a gente conheceu a igreja. E é impressionante como que o amor por Jesus é realmente o que transforma vidas, né? Quando você dá espaço para esse relacionamento incrível, né? Um relacionamento incrível que nós podemos ter com Jesus. Eu fico incomodado como o André também ficou e o Nelson, porque aqui não tem esse elemento. Isso aqui é um discurso do filho não pródigo do pai. É, faço tudo certinho. É tudo certinho. Mas é isso? Jesus morreu na cruz para isso, para você virar um cara que faz tudo certinho agora? É o bom moço? Ou Jesus morreu na cruz para você fazer igual esse leproso? Se jogar nos pés de Jesus lá e falar: Você pode, Jesus, eu sei que você quiser, você pode. E ele não falou de qualquer jeito, ele falou de uma maneira intensa, né? Apaixonada. Isso aí, né, não podemos ver o texto com essa ação toda, mas ele estava desesperadamente buscando Jesus. Então, é essa condição que nós precisamos iniciar o nosso relacionamento com Deus. Se não for assim, através de um quebrantamento mesmo, reconhecer em Jesus toda a fonte para a nossa transformação e isso gerar em nós, não é? É esse sentimento em relação ao nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor. Jesus, a morte de Jesus ainda não valeu. Ainda não valeu. Você está vivendo uma religião, preenchendo cartilha, achando que você está seguindo, né, Jesus de uma certa forma, mas se você não tem esse sentimento intenso por Jesus, se você não sente que Jesus é parte da sua vida, dessa caminhada de uma maneira pessoal, a morte de Jesus ainda não valeu. Jesus não morreu para ser exemplo. Jesus morreu para ser o cara na nossa vida. Né? Ele morreu para que a gente entendesse o amor que ele tem por nós. E a gente então se renda a ele, se volte para ele. A gente fala: Puxa, não é incrível que alguém me ame dessa forma? E a gente sai daquela árvore estúpida do conhecimento do bem e do mal, que foi para lá que Eva e Adão foi, tentando, né, ser o super cara do conhecimento do certo e errado, e que eu vou resolver minha vida e vou encontrar, provar que eu posso. E fala: Não, eu preciso é de Deus, cara. Eu estou precisando é todo dia ir para a fonte, me ajoelhar diante de Deus. E eu preciso da presença dele, eu preciso sentir esse amor dele na minha vida. Ele que me faz sentir especial quando eu tô no meu quarto, sozinho com ele. Ali não tem ninguém vendo. Ali não tem ninguém para aplaudir. É só eu e Jesus. E ali realmente eu sinto que eu sou amado. E eu amo Jesus de montão. Isso é cristianismo. Isso é alguém que está limpo. Alguém que tem pureza de propósito. Porque não é faz para os outros verem, faz realmente porque é apaixonado por Jesus. Aí quando você sai do quarto, aí as coisas são fantásticas. Amém, gente? A hora sumiu amanhã, Claudinei. A gente só passar o sermão organizadinho, aí o Ricardo vai. Desculpem a demora nesse texto, é por isso que eu peço ao Claudinei, porque o Claudinei consegue ser mais objetivo e avançar. Mas amanhã eu vou dar espaço para ele, se ele puder, para a gente fazer as outras perguntas. Isso é só uma, né? A gente está no início do capítulo 8, tem várias aí. Né? E eu espero que amanhã a gente avance um pouquinho mais. O Natal escreveu, ó, essa afirmação abarca mais conceitos etimológicos e não denota questão relacional. Muito bem, é isso mesmo. Amém? Vamos orar para terminar? Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor realmente nos sustente pela hora avançada. Há muitos irmãos aqui que estão no seu limite. Mas sabemos que as coisas espirituais são de suma importância, Pai. E aqui estamos falando de coisas tão
tão fundamentais, coisas eternas, porque tem a ver com nossa própria, a essência do nosso relacionamento contigo, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor faça cada um de nós, não é, reconhecer essa impureza, a necessidade que nós temos de Jesus. Obviamente que nós já fomos restaurados, já fomos curados, mas não nos deixe cair nessa falácia de que vamos encontrar valor em alguma outra coisa, Pai, a não ser no nosso próprio relacionamento contigo, na fonte pura, verdadeira, que é capaz de nos tocar, nos purificar e nos motivar a viver uma vida porque realmente estamos certos do teu amor como Pai por nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo por uma noite de descanso. Amém. Gente, obrigado. Amém. 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 Deus Amém. abençoe. Qualquer coisa, comentários. Muito bem. Eu estou olhando aqui. Deus abençoe a todos.